Você já pensou no que significaria chegar aos 100 anos de idade? Hollywood viu alguns atores incríveis que atingiram este marco, deixando legados que ajudaram a moldar a indústria cinematográfica. Essas estrelas não apenas atuaram, deixaram sua marca em uma Hollywood emergente, crescendo junto com uma indústria que estava começando a cativar públicos em todo o mundo. Quando faleceram, foram lembradas não apenas pela sua longevidade, mas como verdadeiros ícones do cinema americano. Junte-se ao Facts First enquanto exploramos as vidas de lendários atores da velha Hollywood que viveram até os 100 anos e além. George Burns. George Burns foi um comediante, ator e artista cuja carreira se estendeu por mais de 90 anos. Crescendo em uma família pobre de imigrantes judeus da Europa Oriental, o jovem George começou a trabalhar cedo para ajudar sua família e encontrou sua paixão pelo entretenimento ainda criança, atuando no vaudeville. Na adolescência, ele conheceu sua futura esposa e parceira, Gracie Allen, formando a dupla de comédia que o tornaria um nome familiar. Nos anos 1920 e 1930, o ato de Burns e Allen cresceu em popularidade, mudando dos palcos de vaudeville para o rádio, onde se tornaram figuras amadas no entretenimento americano. Seus diálogos humorísticos com George frequentemente fazendo o papel do homem sério para o personagem espirituoso e peculiar de Gracie ressoaram profundamente com o público. Seu sucesso continuou durante as décadas de 1940 e 1950, eventualmente fazendo a transição para a televisão com The George Burns and Gracie Allen Show, um programa de sucesso que foi ao ar por quase uma década. Quando Gracie se aposentou em 1958, George continuou na televisão e no cinema, adaptando-se ao cenário de entretenimento em mudança. Mais tarde na vida, George encontrou um sucesso renovado como performer solo e ator, notavelmente em seu papel vencedor do Prêmio da Academia em Os Meninos do Sol. Ele encantou uma nova geração com seu papel na série God no final dos anos 1970, onde interpretou um deus engraçado e sábio ao lado de John Denver. Sua voz rouca distinta, charuto na mão e entrega icônica fizeram dele uma figura atemporal. George Burns continuou atuando bem nos seus 90 anos, publicando livros best-sellers e fazendo participações especiais. Burns alcançou seu objetivo de viver até os 100 anos, falecendo no dia 9 de março de 1996. Apenas semanas após seu aniversário de centenário. Mark Platt. Mark Platt foi um bailarino americano, performer de teatro musical e ator cuja carreira se estendeu por várias décadas. Ele nasceu Marcel Émile Gaston Leplat em 2 de dezembro de 1913 em Pasadena, Califórnia. Crescendo em uma família musical com um pai violinista de concerto nascido na França e uma mãe cantora soprano, Platt esteve imersa nas artes performáticas desde jovem. Sua jornada na dança começou na escola de dança de Mary Ann Wells em Seattle, onde treinou por 8 anos. Seu talento o levou a uma audição com o Ballet Russe de Monte Carlo, onde foi aceito e atuou sob o nome de Mark Platov para manter a persona russa da companhia. Em 1942, Platt fez a transição para a Broadway, adotando o nome artístico Mark Platt. Ele ganhou destaque por seu papel como Dream Curly na produção original de 1943 de Oklahoma, de Rodgers e Hammerstein, onde foi destaque na inovadora sequência Dream Ballet, coreografada por Agnes de Mille. A carreira cinematográfica de Platt incluiu performances notáveis em Tonight and Every Night, 1945, ao lado de Rita Hayworth, e como Danielle Pontoppidan no clássico musical Seven Brides for Seven Brothers, 1954. Onde sua dança dinâmica contribuiu para a duradoura aclamação do filme. Depois de se aposentar das apresentações, Platt atuou como diretor do ballet do Radio City Music Hall e, mais tarde, se dedicou a ensinar dança. No ano de 2000, ele foi homenageado com o Prêmio Nijinsky na reunião do Ballets Russes, em reconhecimento por suas contribuições para a dança. Mark Platt faleceu em 29 de março de 2014, em San Rafael, Califórnia, aos 100 anos de idade. Bruce Bennett. Originalmente chamado Harold Herman Briggs, Bruce Bennett nasceu em 19 de maio de 1906, em Tacoma, Washington. Ele primeiro se destacou como atleta, chegando a representar os Estados Unidos no arremesso de peso nas Olimpíadas. Com o florescimento da indústria cinematográfica, Bennett mudou seu foco para a atuação nos anos 1920. Ele foi inicialmente escalado para interpretar Tarzan em uma série da Paramount, um papel que poderia ter se tornado sua assinatura, mas uma lesão no ombro o fez perder o papel para Johnny Weissmuller. Na década de 1930, Bennett encontrou-se em vários pequenos papéis não creditados, trabalhando para subir de posição e se tornar conhecido. Em meados da década de 1930, ele começou a garantir papéis de apoio e principais creditados sob seu nome de nascimento, Herman Briggs.
Não foi até 1939, filme de 1949, My Son is Guilty, onde ele apareceu pela primeira vez como Bruce Bennett. Durante as décadas de 1940 e 1950, ele alcançou fama como protagonista, conhecido por atuações tanto em grandes produções de Hollywood quanto em filmes B. Na década de 1960, Bennett estava fazendo aparições em várias séries de TV e filmes. Seu último papel no cinema foi em um filme holandês de 1980, Let the Doctor Shove. Bruce Bennett é lembrado como um ator talentoso e adaptável, um destaque entre as estrelas do início de Hollywood. Ele chegou à idade de 100 anos antes de falecer em 24 de fevereiro de 2007, em Santa Mônica, Califórnia. Anna Halprin, nascida Anne Schumann em 13 de julho de 1920, Anna Halprin foi uma pioneira da dança pós-moderna e uma coreógrafa inovadora que reformulou a forma de arte. No início da década de 1950, ela se mudou para São Francisco, onde fundou o San Francisco Dancers Workshop. Ao contrário dos estilos de dança tradicionais, o trabalho de Halprin enfatizava a espontaneidade, as emoções humanas e as questões sociais, tornando-a uma figura influente na dança experimental. Uma de suas obras marcantes, Parades and Changes, gerou controvérsia por sua exploração crua do corpo humano. Halprin também utilizou a dança como uma ferramenta de cura, trabalhando com pacientes de câncer e criando workshops terapêuticos que expandiram o conceito de dança como uma prática afirmativa da vida. Ela permaneceu ativa como professora e dançarina até seus últimos anos, falecendo aos 100 anos em 24 de maio de 2021. Suas contribuições deixaram uma marca indelével na dança e nas artes de cura. Gloria Stewart. Gloria Stewart, nascida em 4 de julho de 1910, em Santa Mônica, Califórnia, foi uma atriz cuja carreira abrangeu tanto a era de ouro de Hollywood quanto o final do século XX. Ela começou a atuar na década de 1930, com papéis de destaque em filmes como O Homem Invisível e Caçadores de Ouro de 1935. No entanto, ela se afastou das telas na década de 1940 para se concentrar em sua família e outras atividades criativas, como a pintura. Stewart teve um retorno impressionante aos 87 anos, interpretando a idosa Rose em Titanic, 1997, papel que lhe rendeu uma indicação ao Prêmio da Academia e reacendeu sua carreira. Sua interpretação emocionou o público em todo o mundo, e ela continuou atuando até os seus 90 anos. Gloria Stewart faleceu em 26 de setembro de 2010, aos 100 anos de idade, deixando um legado que abrange gerações do cinema. Hal Roach. Hal Roach, nascido em 14 de janeiro de 1892, em Elmira, Nova York, foi um lendário produtor de filmes e televisão, muitas vezes aclamado como o rei da comédia. Roach fundou seu próprio estúdio em 1914 e logo lançou as carreiras de inúmeras lendas da comédia, incluindo Harold Lloyd, Laurel e Hardy, e a série Our Gang. Seu talento para reconhecer talentos e criar comédias inovadoras e adequadas para a família fez dele uma pedra angular dos primeiros anos de Hollywood. O trabalho de Roach no cinema evoluiu para a televisão, enquanto ele conseguiu transicionar com sucesso muitas de suas comédias clássicas para a telinha. Sua carreira se estendeu por mais de 7 décadas, tornando-o um dos poucos a fazer a ponte entre o cinema mudo e sonoro, do preto e branco à cor e do cinema à televisão. Roach viveu até os 100 anos, falecendo no dia 2 de novembro de 1992, e é lembrado como um visionário na comédia e entretenimento. Janice Page. Janice Page, nascida Donna Mae Jaden em 16 de setembro de 1922, em Tacoma, Washington, foi uma atriz e cantora celebrada por seu carisma e versatilidade no palco, cinema e televisão. Ela começou sua carreira como cantora em clubes noturnos de Los Angeles, rapidamente chamando a atenção de Hollywood. Ela assinou contrato com a Warner Bros. E estrelou em vários filmes da década de 1940, incluindo Hollywood Canteen e Of Human Bondage. Nos anos 1950, Page fez a transição para a Broadway, onde foi aclamada por seu papel em The Pajama Game. Ela também teve uma carreira televisiva de sucesso, aparecendo em séries como All in the Family e Trapper John, M.D. Conhecida por sua personalidade efervescente e apelo duradouro, Janice Page continuou a atuar na televisão até seus anos mais avançados. Agora, com mais de um século de vida, ela é um testemunho vibrante da era de ouro de Hollywood. Faye McKenzie. Nascida no dia 19 de fevereiro de 1918, em Hollywood, Califórnia, Faye McKenzie cresceu em uma família do mundo do espetáculo, com ambos os pais envolvidos na indústria do entretenimento. Ela praticamente nasceu no mundo do cinema, começando sua carreira como bebê em filmes mudos. No entanto, sua grande oportunidade veio em 1940.
1940, quando ela estrelou ao lado de Gene Autry em uma série de faroestes, incluindo Down Mexico Way e Sierra Sul. Esses filmes a transformaram em um popular casal na tela com Autry e a tornaram uma favorita dos fãs no gênero western. Além dos filmes de faroeste, ela também apareceu em filmes notáveis como Bonequinha de Luxo e The Party, demonstrando sua versatilidade tanto em drama quanto em comédia. A longa presença de Faye em Hollywood lhe rendeu um status querido, especialmente entre os fãs do cinema da Era de Ouro. Ela faleceu em 16 de abril de 2019, aos 101 anos, deixando um legado de charme e resiliência em uma carreira que durou quase um século. Dorothy Stickney. Dorothy Stickney nasceu em 21 de junho de 1896 em Dickinson, Dakota do Norte. Conhecida por sua voz distintiva e talento para timing cômico, ela se tornou uma atriz de destaque no teatro nas décadas de 1930 e 40. Seu papel mais aclamado foi como Vinnie Day na peça Vida com Pai, que se tornou uma das mais longas em exibição na Broadway e lhe rendeu amplo reconhecimento. Stickney também apareceu em adaptações para o cinema, incluindo A Casa dos Sete Telhados e Eu Me Lembro da Mamãe, mostrando sua versatilidade. Sua carreira posterior incluiu inúmeros papéis de convidada na televisão, permitindo-lhe continuar sua arte mesmo em anos mais avançados. Dorothy era amada por seu humor e compromisso com seus papéis, incorporando o espírito do teatro mesmo em Hollywood. Ela faleceu no dia 2 de junho de 1998, pouco antes de seu aniversário de 102 anos, sendo lembrada carinhosamente pelos fãs do teatro e cinema clássico. Marcia Dean. Marcia Dean, nascida em 7 de abril de 1922 em Chicago, Illinois, inicialmente seguiu uma carreira em concursos de beleza antes de se transferir para o cinema. Ela foi coroada Miss Califórnia e seu charme e carisma rapidamente chamaram a atenção de Hollywood. Dean tornou-se uma popular atriz de filmes B, estrelando em diversos filmes ao longo das décadas de 1940 e 50, incluindo She's Too Mean for Me e I Shot Billy the Kid. Conhecida por seu talento dramático e presença cativante na tela, ela se destacou em faroestes de baixo orçamento e dramas de crime. Ela também apareceu em clássicos cult, como The Quatermass Experiment, mostrando seu talento tanto no cinema mainstream quanto no de gênero. A carreira de Dean em Hollywood não foi sem dificuldades, mas sua resiliência a ajudou a conquistar um espaço único na história do cinema. Ela faleceu em 23 de junho de 2023, aos 101 anos, lembrada pelos fãs de filmes clássicos de gênero. Ellen Albertine Dow. Nascida em 16 de novembro de 1913 em Mount Carmel, Pensilvânia, a carreira de atriz de Ellen Albertine Dow decolou mais tarde na vida, mas ela deixou um impacto duradouro. Ela se tornou uma atriz de personagens adorada, conhecida por seus papéis cômicos, especialmente em seus últimos anos. Seu momento de destaque veio em The Wedding Singer, 1998, onde ela interpretou a avó rapper, fazendo uma interpretação memorável de Rapper's Delight. Ellen apareceu em uma série de filmes e programas de TV populares, incluindo Patch Adams, As Supergatas, Seinfeld e Scrubs, exibindo seu timing cômico e charme único. Sua formação em dança e teatro deu-lhe uma presença natural na tela, tornando-a uma roubadora de cenas em cada papel. Ela faleceu em 4 de maio de 2015, aos 101 anos, lembrada por trazer alegria e risos ao público, mesmo nos seus últimos anos. Bill Butler. Nascido William Franklin Butler em 7 de abril de 1921 em Cripple Creek, Colorado, Bill Butler se tornou um dos diretores de fotografia mais respeitados de Hollywood. Ele é mais conhecido por seu trabalho em filmes icônicos como Tubarão, Grease e Rocky II, onde suas técnicas inovadoras e atenção aos detalhes elevaram cada projeto. A carreira de Butler começou com comerciais de televisão e documentários, mas ele logo fez a transição para filmes de longa-metragem, onde deixou um impacto duradouro. Seu trabalho em Tubarão, em particular, revolucionou a cinematografia subaquática e estabeleceu um novo padrão no suspense cinematográfico. Ele continuou trabalhando até a década de 2000, trazendo uma visão única a cada projeto que tocou. Bill Butler faleceu no dia 5 de abril de 2023, aos 101 anos, deixando um legado de arte cinematográfica que influenciou gerações de cineastas. Marge Champion. Nascida em 2 de setembro de 1919 em Los Angeles, Califórnia, Marge Champion foi uma dançarina e atriz que se tornou um dos maiores ícones da dança da Era de Ouro de Hollywood. Originalmente chamada Marjorie Celeste Belcher, ela foi treinada por seu pai, Ernest Belcher, um renomado instrutor de dança.
Com apenas 14 anos, ela foi contratada pelos estúdios Walt Disney como o modelo de referência em live action para Branca de Neve e os Sete Anões, estabelecendo a base para seu trabalho na dança. Mais tarde, ela se juntou aos estúdios MGM, onde estrelou em musicais ao lado de seu então marido, Gower Champion. Sua química de dança cativante demonstrada em filmes como Showboat, Lovely to Look At e Everything I Have Is Yours, solidificando seu papel como uma lenda da dança em Hollywood. Marge continuou sua carreira nos palcos atuando em musicais da Broadway e mais tarde trabalhando como coreógrafa para a televisão. Sua influência na dança perdurou por décadas, com fãs admirando sua graça e inovação. Ela faleceu aos 101 anos em 21 de outubro de 2020. Jimmy Davis, nascido em 11 de setembro de 1899 em Quitman, Louisiana, Jimmy Davis desempenhou muitos papéis: cantor, compositor, político e ator. Ele ganhou fama na década de 1940 com sua gravação de You Are My Sunshine, que se tornou uma das canções country mais duradouras de todos os tempos. Davis usou sua popularidade para fazer a transição para a atuação, aparecendo em alguns faroestes, como Reading the Cherokee Trail e Frontier Fury. No entanto, ele era igualmente conhecido por sua carreira política, servindo como governador da Louisiana de 1944 a 1948 e novamente de 1960 a 1964. Conhecido por seu estilo de liderança descontraído e uma voz que podia derreter corações, Davis deixou sua marca tanto no entretenimento quanto no serviço público. Ele viveu até os 101 anos, falecendo em 5 de novembro de 2000. Norman Lear, nascido em 27 de julho de 1922 em New Haven, Connecticut, Norman Lear é celebrado como um dos escritores e produtores de TV mais influentes da história. Começando como escritor de comédia nos anos 50, Lear criou sitcoms socialmente relevantes como All in the Family, The Jeffersons, Maude e Good Times, transformando a televisão com temas provocativos e inovadores. Seus shows abordaram questões como racismo, pobreza e igualdade de gênero com humor, inspirando os espectadores a ver esses temas de uma nova maneira. A carreira de Lear se estende por mais de 7 décadas, e ele recebeu vários prêmios, incluindo a Medalha Nacional das Artes e um Peabody. Mesmo aos seus 100 anos, Lear permanece ativo, fazendo aparições ocasionais na mídia e defendendo os direitos civis. Agora, com mais de um século de vida, ele continua a ser reverenciado por suas contribuições duradouras para o entretenimento e o diálogo social. Nehemiah Persoff. Nehemiah Persoff nasceu em Jerusalém no dia 2 de agosto de 1919. Ele e sua família emigraram mais tarde para os Estados Unidos, onde ele cresceu. Ele viveu primeiro no Brooklyn e depois cresceu no Bronx. Ele serviu no Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e fez parte da companhia de teatro das Forças Armadas, entretendo as tropas em várias bases. Após retornar das Forças Armadas, ele decidiu seguir uma carreira na atuação. Ele foi aceito no Actor Studio no final da década de 1940 e começou a aprender sua arte a partir daí. Ele começou sua carreira de ator no final dos anos 1940, mas foi nos anos 1950 que sua carreira decolou. Ele interpretou o motorista de táxi na cena famosa de Sindicato de Ladrões, onde Marlon Brando afirma que poderia ter sido um campeão. Em Show East Side, seus papéis notáveis em filmes foram em produções como The Harder They Fall, The Wrong Man, This Angry Age, Some Like It Hot, Al Capone, The Hook, The Greatest Story Ever Told, Voyage of the Damned, The Last Temptation of Christ e Twins. Ele também fez algumas aparições na televisão em programas como Gunsmoke e Little House on the Prairie. Seu papel final foi na minissérie de TV Angels in America. Ele morreu aos 102 anos de idade em 5 de abril de 2022. Charles Lane. Nascido em 26 de janeiro de 1905, em São Francisco, Califórnia, Charles Lane foi um dos atores de personagem mais duradouros de Hollywood, com mais de 300 créditos em filmes e TV. Conhecido por seu comportamento rude e humor ácido, Lane frequentemente interpretava burocratas irritadiços ou executivos falantes em filmes como A Felicidade Não Se Compra, A Mulher Faz o Homem e Do Mundo Nada Se Leva. Ele trabalhou constantemente desde a década de 1930 até bem nos anos 80, fazendo aparições em programas de TV populares como I Love Lucy e The Twilight Zone. Seu rosto reconhecível e voz distintiva o tornaram uma presença constante no cinema americano. Charles Lane viveu uma vida incrível, falecendo aos 102 anos em 9 de julho de 2007.
Irwin Corey. Irwin Corey, nascido em 29 de julho, 1914 no Brooklyn, Nova York, era um comediante conhecido por seu estilo excêntrico e sua persona como a maior autoridade do mundo. Começando como comediante de stand-up nos anos 40, desenvolveu um estilo único e excêntrico que combinava sátira política com humor sem sentido, encantando o público por décadas. Ele era uma presença constante em programas de variedades e programas de televisão noturnos, incluindo o Ed Sullivan Show, e também atuou em filmes como Car Wash e Doc. Corey manteve-se politicamente expressivo ao longo de sua vida, frequentemente sendo manchete por seu ativismo e opiniões francas. Seu estilo de comédia influenciou futuras gerações de comediantes que viram nele um modelo para o humor absurdo e socialmente consciente. Corey viveu até os 102 anos, falecendo em 6 de fevereiro de 2017. Patricia Morrison. Patricia Morrison, nascida em 19 de março de 1915, na cidade de Nova York, foi uma estrela da Broadway e do cinema conhecida por sua poderosa voz e presença elegante na tela. Ela começou sua carreira no palco, ganhando rapidamente fama por sua beleza e talento. Após uma série de papéis em Hollywood em filmes como A Canção de Bernadette e O Pássaro Caído, alcançou o estrelato na Broadway em Kiss Me Kate, onde seu papel como Lily Vanessa tornou-se icônico. Ao longo de sua carreira, cativou o público com suas performances teatrais e sua deslumbrante voz de mezzo-soprano. Morrison continuou a se apresentar até seus 90 anos, mantendo sua voz e graça até seus últimos anos. Ela faleceu aos 103 anos em 20 de maio de 2018, lembrada como uma das estrelas duradouras da Broadway. Kirk Douglas. Kirk Douglas, nascido Issur Danielovich em 9 de dezembro de 1916, em Amsterdã, Nova York, ascendeu de origens humildes para se tornar um dos atores mais icônicos de Hollywood. Ele era conhecido por sua persona de durão e presença intensa na tela. Após servir na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, Douglas seguiu a carreira de ator, rapidamente ganhando fama com papéis iniciais em filmes como O Estranho Amor de Martha Ivers. Nos anos 1950, ele se tornou uma grande estrela, mais conhecido por papéis em A Montanha dos Sete Abutres, 20.000 Léguas Submarinas e Spartacus, onde ele notoriamente entrou em conflito com a lista negra de Hollywood ao contratar o escritor banido, Dalton Trumbo. Douglas recebeu 3 indicações ao Oscar e um prêmio honorário da Academia por suas contribuições à indústria. Como patriarca da família Douglas, ele também orientou seu filho, Michael Douglas, no mundo da atuação. Kirk Douglas faleceu no dia 5 de fevereiro de 2020, com a idade de 103 anos, deixando um legado como um dos últimos gigantes da era dourada de Hollywood. Marsha Hunt. Marsha Hunt, nascida em 17 de outubro de 1917, em Chicago, Illinois, foi uma atriz e humanitária adorada, conhecida por sua graça e talento. Ela começou sua carreira cinematográfica no final da década de 1930, rapidamente tornando-se protagonista em filmes como Orgulho e Preconceito e Comédia Humana. No entanto, a carreira promissora de Hunt foi interrompida no início da década de 1950, quando ela foi colocada na lista negra devido ao seu ativismo e conexões com causas de esquerda. Impassível, ela concentrou-se em teatro, televisão e trabalho humanitário, tornando-se uma defensora vitalícia dos direitos civis e da conscientização sobre a fome mundial. Hunt voltou à tela mais tarde na vida, assumindo papéis ocasionais em filmes e TV, enquanto permanecia dedicada ao seu ativismo. Marsha Hunt faleceu aos 104 anos em 7 de setembro de 2022, lembrada como uma estrela com beleza e princípios inabaláveis. Mary Carlisle. Mary Carlisle, nascida Gwendolyn Witter em 3 de fevereiro de 1914, em Boston, Massachusetts, tornou-se uma das estrelas típicas de Hollywood da década de 1930. Com sua beleza delicada e charme, ela apareceu em quase 70 filmes, frequentemente interpretando a garota da porta ao lado em comédias musicais e romances. Ela estrelou ao lado de Bing Crosby em 3 filmes, incluindo Humor na Faculdade e Tudo ou Nada, consolidando sua popularidade entre os fãs. Embora tenha se aposentado da atuação no início da década de 1940, ela permaneceu uma figura amada nos círculos de Hollywood. Carlisle passou seus últimos anos em vida privada, fazendo aparições públicas apenas ocasionalmente. Ela faleceu aos 104 anos em 1º de agosto de 2018, deixando para trás lembranças afetuosas da era de ouro dos musicais e romances leves de Hollywood. Audrey Munson. Audrey Munson, nascida em 8 de junho de 1891, em Rochester, Nova York, foi a primeira supermodelo da América e uma pioneira no mundo do cinema.
Conhecida como Miss Manhattan, Manson foi musa para escultores e pintores, tornando-se uma das modelos de arte mais famosas, modelos do início do século XX. Sua beleza inspirou dezenas de esculturas e estátuas em todos os Estados Unidos, incluindo obras destacadas na cidade de Nova York. Em 1915, ela fez a transição para o cinema, estrelando em Inspiration, o primeiro filme americano não pornográfico a apresentar nudez, abrindo caminho para a expressão artística no cinema. Apesar de sua fama inicial, a vida de Manson tomou um rumo trágico. Ela passou seus últimos anos em uma instituição psiquiátrica amplamente esquecida pelo público. Ela faleceu aos 104 anos em 20 de fevereiro de 1996, com seu legado imortalizado em estátuas e na história do cinema mudo. Connie Sawyer. Connie Sawyer, nascida Rosie Cohen em 27 de novembro de 1912, em Pueblo, Colorado, foi a atriz mais antiga de Hollywood ainda trabalhando, com uma carreira de mais de 85 anos. Ela começou sua carreira no vaudeville e gradualmente se transferiu para o cinema e televisão, aparecendo em mais de 140 papéis em filmes e programas de TV. Conhecida por sua sagacidade e tempo cômico, Sawyer tornou-se uma figura constante em filmes como O Caminho do Oeste, When Harry Met Sally e Debbie e Lloyd. Ela também fez numerosas aparições na televisão em programas como The Mary Tyler Moore Show, Seinfeld e How I Met Your Mother. Sua carreira no entretenimento, juntamente com sua longevidade, fez dela uma figura querida em Hollywood. Connie Sawyer faleceu no dia 21 de janeiro de 2018, com a notável idade de 105 anos, lembrada por sua dedicação em fazer as pessoas rirem. Mary Alice. Mary Ellis, nascida em 15 de junho de 1897, na cidade de Nova York, foi uma renomada atriz e cantora de ópera com uma carreira que abrangeu ambos os lados do Atlântico. Iniciando sua carreira em filmes mudos, Ellis encontrou sua verdadeira paixão na música, fazendo a transição para a ópera nos anos 1920. Ela ganhou fama com a Metropolitan Opera e mais tarde se mudou para Londres, onde se tornou uma protagonista no palco do West End. Conhecida por seus papéis em operetas como The Gondoliers e Rosemary, a voz expressiva e a presença dramática de Ellis cativaram o público. Ela continuou atuando no palco e ocasionalmente em filmes, tornando-se uma figura querida no teatro britânico. Mary Ellis viveu até 105 anos, falecendo em 30 de janeiro de 2003, com seu nome gravado na história da ópera e do teatro musical. Norman Lloyd. Norman Lloyd nasceu em 8 de novembro de 1914, em Jersey City, Nova Jersey. Norman Lloyd foi um ator, produtor e diretor cuja carreira abrangeu impressionantes 8 décadas. Sua entrada na atuação começou cedo. A paixão de sua mãe pelo teatro despertou seu amor pelas artes. Lloyd começou em produções teatrais e rapidamente se tornou um membro-chave do Mercury Theatre de Orson Welles. Sua carreira no cinema decolou com seu papel como o vilão Frank Fry em Sabotador de Alfred Hitchcock. Um papel que definiu o tom para sua presença cativante na tela. Lloyd continuou a trabalhar de forma próxima com Hitchcock, tanto como ator quanto como produtor em Alfred Hitchcock Presents. Seus impressionantes créditos em filmes incluem Spellbound, Limelight, Dead Poets Society e In Her Shoes. Enquanto suas aparições na televisão abrangeram desde St. Elsewhere até Modern Family. Sua versatilidade, aliada à sua paixão duradoura pela atuação, o manteve ativo bem além dos seus 100 anos. Lloyd faleceu em 11 de maio de 2021, aos 106 anos, deixando um legado extraordinário tanto na televisão quanto no cinema. Doris Eaton Travis. Doris Eaton Travis, nascida em 14 de março de 1904, em Norfolk, Virgínia, foi a última sobrevivente das Ziegfeld Girls e um verdadeiro símbolo da era dourada da Broadway. Ela iniciou sua carreira aos 14 anos como membro das famosas Ziegfeld Follies, cativando o público com sua beleza e talento. Eaton apareceu na Broadway em filmes mudos e, mais tarde, em filmes sonoros, tornando-se uma das artistas mais versáteis de sua época. Sua carreira foi interrompida na década de 1930, mas ela mais tarde voltou aos palcos e até obteve um diploma universitário aos 70 anos. Ela permaneceu conectada às artes, fazendo aparições como convidada em eventos Ziegfeld e compartilhando suas memórias da era glamurosa. Eaton também foi uma filantropa e uma figura celebrada na história do teatro até sua morte em 11 de maio de 2010, aos notáveis 106 anos. Julie Gibson. Nascida em 6 de setembro de 1913, em Lewiston, Idaho,
Julie Gibson foi uma cantora e atriz mais conhecida por seu trabalho nos anos 1940. Inicialmente, ela seguiu uma carreira de cantora, atuando em clubes e no rádio, o que a levou a Hollywood. Ela apareceu em filmes como The Feminine Touch, Bowery Buckaroos e Are You With It, frequentemente interpretada como a charmosa e engraçada garota da casa ao lado. Seu trabalho se estendeu à dublagem, e ela posteriormente assumiu papéis no rádio e na televisão, provando sua versatilidade em vários meios. Embora sua carreira em Hollywood tenha sido relativamente breve, Gibson permaneceu ativa na indústria por muitos anos. Ela viveu uma vida longa e plena. E ao falecer no dia 2 de outubro de 2019, aos 106 anos de idade, foi lembrada como uma das últimas estrelas da era dourada de Hollywood. George Abbott, nascido em 25 de junho de 1887 em Forestville, Nova York, foi um lendário dramaturgo, diretor e produtor cujo trabalho na Broadway durou mais de 80 anos. Conhecido como Sr. Broadway, a influência de Abbott no teatro americano é imensurável. Ele começou sua carreira como ator, mas rapidamente se voltou para a escrita e direção, criando programas icônicos como The Boys from Syracuse, Pal Joey, On the Town, Damn Yankees e A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Sua direção afiada, narrativa inovadora e olho para talento transformaram a Broadway, inspirando gerações de profissionais do teatro. Abbott continuou trabalhando bem em seus anos mais avançados e esteve ativamente envolvido na reativação de suas próprias produções em seus 90 anos. Ele faleceu em 31 de janeiro de 1995, aos 107 anos de idade.